Oi, pessoal, meu nome é Camila Rossi, eu sou engenheira de produção formada na Universidade de Salvador, Unifax, e sou também mestre em gestão e tecnologia industrial lá pelo Senai Cimatec. Além disso, eu sou agora criadora, do Buzzword Tech, esse canal que fala um pouco, sobre tecnologia e as novas tendências do momento, e espero que a gente possa se conectar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Para quem não sabe, buzzword significa basicamente uma frase ou uma palavra que se torna popular, e pode parecer assim um pouco técnica, importante essa palavra, mas ela acaba às vezes sendo utilizada apenas para impressionar as pessoas. E eu criei esse canal, no intuito realmente de imergir um pouco nessas tecnologias que às vezes a gente só ouve falar, Então, às vezes a gente ouve muito, sobre realidade aumentada, IoT, Internet das Coisas, Indústria 4.0, mas não entende realmente o significado por detrás delas e às vezes acaba utilizando de uma maneira não tão válida, nas nossas discussões sobre tecnologia. Bom, a minha jornada na engenharia, ela começou antes mesmo de entrar na faculdade. Então, eu tive a grande oportunidade de realizar um intercâmbio, onde eu fiz o meu terceiro ano, eu fiz em Ohio, lá nos Estados Unidos. E foi muito, muito produtivo, porque eu comecei a pegar mais o hábito de falar inglês, Então, hoje em dia eu sou fluente em inglês e realmente isso foi algo primordial para eu conseguir meus estágios e conseguir até a vaga que eu estou atualmente. Bom, depois disso, eu também consegui uma bolsa de estudos para estudar em Madrid, lá na Espanha, na Universidade Europeia de Madrid. Quem conhece o seriado Elite talvez esteja reconhecendo essa imagem, mas essa imagem realmente da Universidade Europeia de Madrid foi a universidade que eu estudei lá na Espanha. Isso abriu muito minha mente porque os espanhóis, e eu creio que os europeus, de maneira geral, eles estudam de uma maneira muito diferente, Engenharia realmente a gente vê muita coisa na prática. E lá dentro, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que foi em Heidelberg, na Alemanha, onde a gente teve que fazer um projeto de marketing para a SAP. Então, acho que muita gente conhece aqui, utiliza os softwares da SAP. Eles estavam desenvolvendo um produto na época chamado Helix e a gente já tinha que desenvolver um produto de marketing, E aí foram pessoas de vários outros países da Europa competir, Foi uma competição entre universidades, então foi muito, muito bacana. E uma experiência que às vezes nem sempre a gente poderia ter a oportunidade de ter aqui no Brasil. Então tudo isso eu gosto de contar porque foi realmente as etapas na qual eu consegui depois a minha vaga, como engenheira industrial no departamento de engenharia industrial da Continental, Então hoje eu trabalho há 4 anos nesse departamento e vocês vão entender, por que eu conto essa história e por que é importante cada passinho que a gente vai dando, Tanto quando a gente vai se graduar e também as oportunidades onde a gente começa a ter, depois da graduação, Basicamente, quando eu entrei na engenharia industrial e eu já estava formada, eu comecei a pensar onde que eu queria estar no mercado e o que eu gostaria de fazer no futuro, Então, eu sempre ficava muito em dúvida se eu iria fazer um MBA, se eu iria fazer um mestrado. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o meu gerente, que era um gerente bem visionário, assim, na época. E ele me instruiu que eu fizesse algo mais técnico, E depois eu pensasse na parte de gestão, que seria com o MBA. Então, eu fui para um seminário, eu fui para um workshop, basicamente, lá do Senai Cimatec, onde explicava um pouquinho mais sobre esse mestrado. Eu conheci uma professora que era especializada em realidade aumentada. E ela estava pesquisando, na época, alguns conceitos de realidade aumentada abordado, junto com a manutenção. Isso me chamou muita atenção e eu resolvi fazer um mestrado com ela e apliquei a realidade aumentada na minha empresa. Então, para vocês que talvez não estejam muito familiarizados com essa tecnologia, a realidade aumentada se tornou muito popular com o Pokémon GO, por exemplo, Então, é quando você consegue pegar alguns elementos digitais e fazer com que eles fiquem, misturados ali com sua realidade, Com o que você realmente observa com seus próprios olhos. E vocês podem estar se perguntando o que um engenheiro, vai estudar em relação a Pokémon, Mas, obviamente, que eu não estudei nada relacionado a Pokémon.
E eu estudei quais eram esses impactos que as pessoas tinham ao utilizar instruções de manutenção em realidade aumentada. Então, para contextualizar, o que vocês vão ver aqui nesse vídeo é um avião e algumas instruções para os mantenedores, né, os operadores de manutenção, eles realizarem um walk-around, que é uma inspeção que é feita quando o avião está estacionado. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma tag. Essa tag é lida, né? Esse dispositivo que a gente está utilizando é um óculos de realidade aumentada. E quando ela é lida, aquelas informações digitais que eu coloquei ali, né, no computador e fiz um programa com isso, elas são disponibilizadas para o nosso operador. Então aqui vocês estão vendo, né? Bem-vindo ao walk-around, siga os pins para realizar a inspeção, quando tiver concluído uma etapa, clique em Done para prosseguir. E aí, esse sisteminha, né, ele vai guiando a pessoa, né? Então, você vê que tem uma setinha aqui, ó, ele já tá mostrando aqui o que a pessoa tem que fazer com a fuselagem, por exemplo. E ele já tá dizendo aqui pra gente verificar os rebites, adicionar, caso esteja faltando algum, tem uma foto aqui em cima, né? A pessoa pode até mudar aqui como ela tá visualizando, pode visualizar realmente a imagem como um todo, por exemplo, né? Enfim, tem várias coisas interessantes. Uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente começa a realmente colocar um pouco dos elementos 3D, né? Então aqui, por exemplo, você tá vendo, né, as turbinas em verde e vermelho, né? E exatamente a posição delas aqui, mostrada na instrução. E aí você pode, enfim, né, fazer uma checagem, enfim, seja lá o que for. O interessante é por que a gente utiliza esse tipo de tecnologia, né? Então, basicamente, tudo que a gente utiliza para melhorar algum processo, né? Então, nesse caso aqui da realidade aumentada, peguei como exemplo aqui uma pesquisa que foi feita, que a gente pega aqui 8 participantes que não têm um conhecimento prévio, né, sobre a manutenção que vai ser realizada. E aí, 4 participantes, eles utilizam uma instrução em papel, né, então eles têm que olhar no papel e ir fazendo a manutenção, e 4 outros participantes utilizam a realidade aumentada. Aqui o que vocês estão vendo é o tempo de execução em minutos, né, então esses participantes conseguem, né, aumentar a eficiência, né, diminuir o tempo aí em quase metade, em relação às pessoas que não tinham conhecimento prévio também, mas utilizaram manutenções em papel. Por que isso acontece, né? Porque basicamente você acaba contextualizando a informação e quando você contextualiza, você tem um entendimento maior da informação pelas pessoas. Então, por isso a utilização dessa ferramenta. Basicamente, realidade aumentada é uma das tecnologias que compõem a indústria 4.0, né? Então a gente tem aí o Big Data, robôs autônomos, simulações, manufatura aditiva, que são a impressora 3D, por exemplo, sistemas integrados, computação em nuvem, internet das coisas e principalmente segurança da informação, né? Já que está tudo conectado, a gente tem que prestar atenção em relação a isso. E aí, né, a gente já está vendo aí várias buzzwords, que eu desmistifico algumas lá no canal. Mas o importante é realmente entender, né, que a gente está nesse quarto momento de revolução industrial, né, onde agora a gente fala sobre o sistema cibernético, internet das coisas, redes e inteligência artificial como um todo, né? Então a gente passou um pouco daquela questão da automação, da robótica, e agora a gente realmente está mesclando esses dois mundos. E por que é tão importante a gente comentar sobre isso, né? A indústria 4.0 ela pode economizar cerca de 73 bilhões ao ano para o Brasil, né? E os ganhos de eficiência aí podem corresponder à economia de 31 bilhões, né? Então, realmente são impactos muito, muito fortes em relação a essa questão da indústria 4.0. Só que, obviamente, o nosso Brasil aí está bem longe de ser um país tão inovador, né? Então, chama um pouco atenção também a nossa colocação entre os países mais inovadores do mundo, né? Então, a gente tem realmente um longo caminho para percorrer. O que chama atenção também em termos de impactos negativos na indústria 4.0 é que quase 16 milhões de postos de trabalho podem ser perdidos no Brasil até 2030, certo? E a grande questão é que há uma expectativa de até 2025 a gente ter uma proporção de horas de trabalho humanas e horas de trabalhos de máquina entre 48 e 52. Então, as máquinas elas vão começar a trabalhar mais do que os humanos. E como é que a gente se prepara para esse mundo, né? Onde provavelmente algumas funções, algumas atividades vão ser substituídas ao longo do caminho, né? Como é que a gente faz para não ser substituído por um robô? Aí a gente vem para essa tabelinha aqui, que é o The Future of Jobs Report de 2018, onde ele divide basicamente entre trabalhos, né, que vão ser estáveis, né, que não vão ter muitas alterações,
trabalhos que são novos, então a gente tem ali especialistas em ciência de dados, inteligência artificial, enfim, várias coisas ali novas que estão surgindo. E a gente tem os redundant roles, que são aqueles trabalhos que provavelmente não vão ser mais requisitados no futuro, né? A gente tem auditores, analistas de finanças, a gente tem pessoas que fazem entradas de dados em sistemas, enfim, a gente tem uma série de atividades. Uma aqui que chama a atenção é o Process Automation Specialist. E aí que a gente volta para mais aquele percurso lá que eu estava fazendo quando eu entrei na empresa que eu estou hoje e com a realidade aumentada, né? Então, com a realidade aumentada, eu tive uma ideia, né, de colocar isso dentro da manutenção, mas isso, não só isso, né, mas enfim, era todo um sistema interligado de gestão de conhecimento. E aí eu tive a oportunidade de participar de um processo de incubação, né? Uma seleção para um processo de incubação, onde várias ideias, né, mundiais, né, de várias outras empresas do grupo, várias pessoas deram ideias voltadas mais à indústria 4.0 e a gente competia entre si. E uma das ideias que me chamou muita atenção, o título dessa ideia era Automation First Mindset. E o que significa isso, né? O Automation First Mindset é você sempre pensar voltado à automação, né? Como eu posso automatizar esse processo que eu estou fazendo? E também, né, um pouco mais à frente do Automation First Mindset, é aquela mesma ideia que o Bill Gates teve de cada pessoa ter um computador pessoal. A UiPath, né, que é um dos softwares também utilizados para fazer robotizações de processos, né, eles estimam que cada pessoa vai ter no futuro um robô para auxiliar com atividades triviais, né? Então, o seu tempo ele pode ser usado para a execução de tarefas mais elaboradas, enquanto que os robôs eles vão estar ali fazendo atividades que não exigem tanto de você, mas tiram muito do seu tempo. E aí que a gente vem para essa linda tecnologia, né? A Robotic Process Automation, né? E aqui eu não estou falando desse tipo de robô humanoide que você vai interagir, não. Eu estou falando dos bots. Eu tô falando desses robozinhos aqui que talvez vocês nem enxerguem, mas eles estão disponíveis para serem desenvolvidos no computador. E toda tarefa dentro do seu computador que é repetitiva, que possui regras muito bem estabelecidas e tem inputs eletrônicos padronizados, eles podem ser feitos pelos bots. Então, esse querido bot aqui pode fazer isso. Vamos para alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui o Giovanni. O Giovanni está trabalhando aqui na sua empresa e aí todo dia de manhã ele tem uma rotina muito específica que ele deve fazer. Então o Giovanni vai para o seu computador, ele abre o Excel, ele tem que atualizar uma planilha específica e aí depois ele abre um PowerPoint também, um PowerPoint de apresentação diária que ele tem que fazer. Ele atualiza esse PowerPoint com as informações que vêm da planilha. E caso o KPI, né, o indicador que ele está analisando ali, estiver fora do esperado, ele tem que mandar um e-mail para o chefe dele. Caso não, então tudo bem, ele finaliza ali a execução da rotina dele, certo? Bom, essa rotina do Giovanni, ela pode ser facilmente automatizada por um software de Robotic Process Automation, nesse caso aqui, a UiPath. Então, vamos lá rodar e entender um pouquinho disso. Então, estou rodando aqui esse vídeo, certo? E essa simulação, e o robô é que vai executar todas essas atividades do Giovanni. Então, ele já abriu aí o Excel, vai atualizar ali a consulta, que foi uma macro que o Giovanni fez, certo? Para agilizar ali o processo dele. O Giovanni vai ter que ficar esperando ali um pouquinho, mas pode tomar um cafezinho enquanto a planilha está atualizando, e o robô vai continuar a execução normal. Então, ele tá vendo ali, ó, que tem uma ação de mandar e-mail, porque o KPI não foi o esperado, certo? Ele vai então abrir o PowerPoint, atualizar o vínculo para o Giovanni, né, o robozinho que está fazendo tudo isso. E aí, depois ele vai fechar, salvar e já enviou o e-mail, tá? Fez isso em background, por isso que a gente não enxergou. Então, tá chegando ali para o chefe dele, ó. Pronto, já chegou. Relatório Bovespa, bom dia, chefe, segue, cotação do dia. Tá ali uma variável certinha, o print screen lá do gráfico, certo? Atenciosamente e isso anexado. Então, quem fez isso foi o nosso amigo robozinho ali, a rotina do Giovanni. Então, já salvou aí uns 5 minutinhos da vida do Giovanni para ele estar fazendo outras coisas, certo? Existem outras coisas também que podem ser realizadas, como, por exemplo,
preenchimento de formulários. Então, imagina que você tem alguma atividade de entrada, né, de dados que você faz todos os dias e você precisa fazer isso de forma manual, enfim, você não tem nenhuma conexão com base de dados, ou às vezes até tem, né, mas esse primeiro input está sendo feito de maneira manual. Então, você pode fazer aqui, ó, então imagina que você tem um formulário e você pode estar preenchendo aqui o nome das pessoas. Esses inputs eles podem estar vindo de uma planilha de Excel ou pode estar vindo de qualquer outro, né, site específico, certo? Então essa é uma das possibilidades também para o nosso bot fazer. Processos em SAP, né? Muita gente trabalha com SAP na indústria, então ele pode também realizar processos dentro do SAP, né? Então ele pode abrir o SAP, colocar as suas credenciais, por exemplo. Então pode botar aqui seu usuário, sua senha e começar a entrar, né, dentro do SAP e fazer as rotinas que você geralmente faria, né? Então, seja lá de importar algum dado, ou enfim, fazer alguma configuração dentro do SAP, você pode fazer, né? E aí, imagina que tudo que é clicável, tudo ali que você tem ali uma rotina bem estabelecida, você pode estar fazendo com esse bot, certo? Bom, tem também alguns processos, né, além desse que eu mostrei do Excel. Imagina que você quer ali copiar, né, essa parte aqui essa tabela do Excel e jogar em outra planilha. Eu sei que dá para fazer isso também com macro, mas enfim, só são algumas possibilidades aí a mais que a gente pode fazer junto também com RPA, né? Então ele pode copiar aqui todo esse range, pode colar aqui também em outra planilha, certo? Bom, eu gosto de fazer algumas coisas lúdicas no meu canal, então eu já ensinei lá, um dos vídeos foi pra gente seguir as pessoas, pra elas te seguirem de volta, né? Então, nesse robozinho aqui, ele abre, né, uma página de Instagram específica. O robô, ele clica também no post específico, que nesse caso foi o segundo post aqui da pessoa, que eu quis selecionar. E aí, as pessoas que curtiram aquele post, eu vou lá, clico nelas e começo a seguir cada uma das pessoas que curtiram aquele post, né? Então, sempre escolho ali um Instagram que tem uma relação com o meu público, digamos, né? Instagram que fale sobre ciência, tecnologia e engenharia, para começar a seguir essas pessoas e essas pessoas me seguirem de volta, beleza? Obviamente que quem quiser, né, fazer aí esses bots, eu coloquei no meu Telegram os códigos, então vocês podem acessar lá depois, mas usem com bastante cautela, com bastante espaçamento para o Instagram não bloquear vocês, beleza? Bom, um pouquinho da teoria de Robotic Process Automation, só para vocês saberem, a gente tem dois tipos de robô, basicamente, né? Então, a gente tem a automação assistida, que é quando você configura um bot para trabalhar com um humano, e você tem uma automação não assistida, que é quando você automatiza todo o processo, que seria lá a rotina do Giovanni, por exemplo. Mas como é que acontece uma automação assistida? Imagina que você faz parte de um call center e você inicia uma tarefa, né? E aí você precisa fazer alguma rotina muito específica com os dados, por exemplo, do cliente que você tá falando ali no momento. Você precisa ser rápido, né? Não perder tempo ali do cliente. E você pode ativar esse bot pressionando uma tecla, o bot ele vai, busca todas as informações, faz todas as rotinas, ele pode aprovar automaticamente alguma rotina específica, mas você analisa um pouco das exceções. Porque essa parte de exceções ela é muito importante. Quando você está padronizando um processo, o seu bot ele só falha quando basicamente você não percebe que existe uma exceção ali, pode existir algum erro, e ele não vai ter uma programação específica para aquele erro que você não programou. Vamos pensar uma coisa simples. Vamos imaginar que o seu bot, sei lá, mudou um pouquinho ali o sistema e ao invés agora do input do usuário chamar usuário, chama na verdade user, né? Então mudou ali algo simples que você humanamente não iria errar, mas a depender de como você esteja fazendo o seu workflow, o robô pode não entender aquela mudança e acabar, enfim, né, parando, falhando e seja lá o que for, ele vai acabar não tendo como sair daquele looping, já que você não programou aquilo, certo?
Então, enfim, né? No caso aqui eu falei um pouquinho mais das exceções, mas basicamente então o funcionário analisa essas exceções, né? Então é bom também para atividades que às vezes não tem como você, que vai também demorar um pouco para você programar todas as exceções possíveis. Então você bota um humano ali para analisar essas exceções e faz a atualização do sistema e conclui a tarefa, certo? Basicamente, gente, Robotic Process Automation a gente utiliza porque a gente tem uma melhor precisão com ele, né? Então, os robôs, os bots, né, eles nunca cansam, eles nunca cometem erros, né? Quando você programa tudo do jeito que deveria ser programado, ele não vai ser humano, né, como um humano, né, que tem aí algumas baixas eficiências ao longo do dia, né, depois do almoço e por aí vai. Tem uma maior conformidade também, então os robôs eles realizam as tarefas realmente de uma maneira muito confiável e reduz o risco, né, dessas atividades. Tem uma rápida economia de custos, então o RPA ele pode reduzir custos de processamento até 80%. A maioria das empresas que utilizam, né, logo no início da tecnologia já começa a ter feedbacks muito positivos em relação à tecnologia. É realmente muito escalável, então o RPA pode realizar uma quantidade enorme de operações em paralelo, desde o ambiente de desktop até a nuvem, né? Depende aí como é que está a infraestrutura da sua empresa. E existe uma maior velocidade e produtividade, né? Porque o RPA acaba eliminando essas atividades que não agregam valor. E aí deixa os humanos serem humanos, né? E não robozinhos ali fazendo tudo automático. Então, realmente, eu acho que fica agora simples e fácil da gente entender o que é o Automation First Mindset e como ele é realmente possível dentro da empresa. É importante de pensar que é legal, os robôs vão ajudar a gente bastante, mas você realmente fica um passo à frente das pessoas se você pegar dentro da lista, né, das tendências de habilidades do futuro e ver que a programação ela é realmente uma tendência, né? Então, se você, além de utilizar robôs para agilizar suas tarefas, você também pode programar os robôs, né? Então, ser essa parte dentro do mercado de trabalho que vai saber utilizar essa tecnologia, desenvolver, e não só desenvolver para você, mas desenvolver também para outros departamentos da sua empresa. Para vocês terem ideia aí em relação ao mercado da RPA, o mercado da RPA, a gente tem um global spend aí do RPA que pode chegar até 600, que chegou em 680 milhões em 2018 e pode chegar até 2,4 bilhões em 2022, né? E a gente tem aí mais ou menos são 3 áreas, né, que a RPA vai ser mais utilizada. A gente tem a parte de consultoria, implementação e a parte de treinamento também. Então é um mercado extenso e um mercado que vai abranger essas 3 áreas, né? Dentro aqui do tipo de empresa, né, que está utilizando o RPA, né, no caso aqui foi em 2019, então a gente tem ali como primeiro lugar os bancos, né, agências financeiras, seguradoras, que utilizam bastante esses processos. Você vê que são provavelmente empresas, né, que têm um nível de burocracia um pouquinho maior. A gente tem a manufatura, tem a parte ali de saúde, tem a parte também do varejo e TI, enfim, outras indústrias, né? Qualquer indústria aí que tenha alguma atividade mais burocrática, eu tenho certeza que todo mundo tem, pode utilizar essa tecnologia, né? O que você precisa para você iniciar realmente a fazer os seus robôs, né? Então, a primeira coisa é um software de RPA, o software que eu gosto muito de utilizar e que é visto pela Gartner, né, como um dos líderes de mercado, a UiPath, mas tem também a Blue Prism, Automation Anywhere, que muita gente utiliza. O bom da UiPath é porque ela possui realmente uma academia que tem vários cursos interessantes, é tudo de graça, então se você sabe o inglês, olha a importância do inglês, você realmente tem acesso a conteúdos muito, muito bons relacionados a Robotic Process Automation. E o legal da UiPath, né, eu acho que basicamente todos os RPAs, eles são divididos em 2 áreas, né, que você trabalha. Então tem a UiPath Studio, que é onde você realmente vai desenvolver os robôs. Então você está vendo aqui o workflow, tudo certinho. E a gente tem a parte do Orchestrator, né, que é ali onde você vai fazer a gestão dos seus robôs, né? Vai ver quando ele está sendo executado, né? Quantos estão na fila, enfim, e vai ver se eles estão realmente, o que aconteceu com eles, né? Se deu certo, se falhou, enfim, se parou. Realmente a gestão dos seus robôs em uma área só, certo? Para quem está começando em UiPath, né, e Robotic Process Automation,
A UiPath, ela basicamente diz que existe um roadmap aqui, né, pra gente começar esse nível de implementação, enfim. Então, geralmente eles dizem que a RPA, né, começa aqui na parte da descoberta, né, que é o processo onde está todo mundo aqui hoje conhecendo um pouco mais da tecnologia. E aí a gente começa a ver mais ou menos aonde que estão as oportunidades, o que a gente pode fazer dentro da Robotic Process Automation. É aqui onde você tem que analisar muito a sua empresa, né, e ver quais são essas tarefas que podem ser automatizadas, né. Depois vem a parte da construção, né, onde você vai utilizar aqui o Studio, o Studio X. Studio X até a gente tem eu acho que quase nada você utiliza, né, de programação no Studio X. No Studio tem um nível, né, de programação. E aqui você constrói os seus robôs, né. Aí a gente vem aqui com o Orchestrator, né, e o Cloud Platform, que é a parte do gerenciamento dos seus robôs. E aqui é onde você realmente vai começar a colocar, né, os robôs para funcionar, né, entender direitinho aonde que eles vão dar problema, enfim, né, entender esse contexto deles em funcionamento. Com certeza depois vocês vão precisar dessa fase aqui do engage, né, que é a parte onde os robôs, né, eles vão precisar de algum nível ali de reparo, eles vão estar em constante mudança, né, infelizmente não tem como você desenvolver um robô e ele para sempre funcionar da mesma maneira, porque os sistemas eles também mudam, né? Então você realmente precisa engajar as pessoas, né, para tomar atitude e ter responsabilidades específicas dentro do processo e ao longo desse processo, né, a gente ir atualizando os nossos robôs e gerenciando eles da melhor forma possível. E a última parte aqui, obviamente, que é a parte de mensurar, né? Então, mensurar os ganhos, né? Antes, depois, quantas horas homens você realmente conseguiu e principalmente o ROI, né, o Return of Investment. Na implementação, a UiPath, ela basicamente conta com 2 tipos, né, de implementação, assim, que eles veem que é o que mais acontece dentro do mercado, né. Então, eles têm aqui o Employee Driven Approach, que é quando o funcionário, né, ele que tem ali o empower, né, o empoderamento para realmente fazer os robôs acontecerem, né? Tanto o desenvolvimento quanto o gerenciamento, né? Então isso parte muito do funcionário. Nesse caso aqui, na segunda parte, seria algo mais estratégico da empresa, né? Então a companhia entendeu aquela tecnologia como importante e a companhia está montando um plano estratégico para isso. E aí a gente vem falando do centro de excelência, né? Algo que vocês vão ouvir muito caso vocês realmente comecem a entrar dentro da RPA, né? Que seria meio que um departamento ali que cuide dessas funcionalidades. Então, basicamente o COE, né, que é esse centro de excelência, ele vai ter o desenvolvedor de RPA, ele vai ter uma pessoa específica para arquitetura, ele vai ter um cara que é o Business Analyst, né, que é o cara que é o maior conhecedor do negócio, né, que vai entender a atividade por completo. Porque o desenvolvedor, ele programa, né, ele programa uma atividade, mas é o analista que vai dizer, essa tarefa tem que ser executada assim, porque eu quero que no final me dê esse output, esse resultado, enfim. A gente tem um Implementation Manager, que é como se fosse o líder do projeto ali, né, que vai fazer todo o gerenciamento dos projetos de RPA. Tem um engenheiro de infraestrutura, né, para entender direitinho como é que isso vai funcionar dentro da infra da empresa. E tem o suporte de RPA, né, que é a pessoa que vai ficar ali como suporte para os usuários caso alguma coisa aconteça, né, com os robôs, né, porque imagina ali um processo, digamos, de pagamento de folha de RH e deu algum problema no robô, enfim, precisa ter um suporte, né, porque existem algumas atividades críticas que você não pode apenas deixar para automação, né, você precisa ter a mesma coisa de uma máquina, né, quando a máquina quebra, você precisa ter alguém ali de suporte, uma manutenção, para dar esse apoio de imediato para que aquilo dali volte ao normal o mais rápido possível, certo? Então, basicamente, pessoal, essa foi a palestra de hoje, né? Foi ali contando um pouquinho, né, de como que a gente pode utilizar a RPA dentro dos nossos processos industriais. E a grande mensagem aqui é que se você trabalha como robô, você realmente pode ser substituído por ele, né? Então, aprenda a programar um. Pessoal, obrigada. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí a apresentação. Mas qualquer coisa eu estou disponível nas redes sociais e agora também para tirar alguma dúvida, tá bom? Obrigada.